A Casa da Favela é um projeto idealizado pela Agência de Notícias das Favelas, que reúne autores, editoras, coletivos e pesquisadores com produção literária e acadêmica sobre e a partir da periferia. Em 2024, volta a FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty. Alô, alô. Oi, oi. Obrigado. Festa Literária Internacional de Paraty para mais uma edição. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer por mais um ano de parceria com a organização da FLIP. E dessa vez, a Casa da Favela conta com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, a quem agradecemos a confiança em nosso projeto. Carol, por favor, o nosso vídeo da nossa parceria. São cara de sorte. Passo a semana inteira rodeado de arte. Sorte tenho eu também. Aqui na Caixa Cultural tem coisa boa e gente boa todo dia. Trarei spoilers de exposições, além de música, dança, teatro, bastidores e programações. Tudo acessível pra você e pra toda a família. Aqui todo mundo ganha aula de artista, mas também não há quem resista. Por isso, sabe quem é o próximo que a gente quer receber aqui? Você. Vem pra Caixa Cultural. Cultura é pra gente. Cultura é pra todos. Obrigado, Caixa Econômica Federal, por nos patrocinar. Agradecemos também a parceria institucional da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, através do LABIC, do Lab Cultura Viva, a Periferia Brasileira de Letras, PBL, da Fiocruz, ao Instituto Alameda e a Fundação da Casa Rui Barbosa. E nós vamos dar início, então, mais uma mesa, essa primeira do dia, com o tema funk, conectando universidade e a favela. Eu vou passar a palavra para ninguém mais, ninguém menos que o DJ Grandmaster Rafael, essa lenda do funk carioca. Valeu, bom dia. Lenda por sua amor. Faz isso, pelo amor de Deus. Cara, obrigado pelo convite. E eu estou aqui ansioso, porque você está colocando como mediador, mas eu acho que mais do que isso, eu estou aqui para ouvir, para aprender. Por quê? Porque quando a gente está muito tempo, né, fazendo a mesma coisa dentro de uma profissão, tem mais de 4 décadas como DJ de baile funk, a gente fica muito preso dentro do sistema, né? Que tem seus vícios, tem suas coisas assim que, né, a gente não consegue nem explicar para quem é de fora. Então, esse olhar de fora, esse olhar acadêmico, acaba revelando coisas para a gente que a gente mesmo nunca prestou atenção, nunca falou, pô, caraca, é verdade, tem isso. E a gente não pratica isso, pô, até numa questão de querer melhorar o nosso movimento. Então eu gosto de ouvir e aprender mais do que tudo, ter um outro olhar, porque, cara, é muito tempo fazendo a mesma coisa, então tem coisas que a gente... Às vezes eu mesmo acho que isso é um absurdo, mas faz parte do sistema e você tenta não bater de frente, porque toda a DJzada, os MCs já estão com esse vício, você fala, cara, vai ser bem complicado. Então ter esse olhar vai ser para mim muito interessante, eu estou aqui para aprender na realidade. Então, obrigado mais uma vez. Samir, Juliana e Ludmila, passa a palavra aí. Quem se habilita a ser a primeira? Que é democrático, eu não vou... Não, tem que ser você. Quem se habilita? Ótimo, então. Eu gostei, ela mostrou aqui o trabalho, incrível, incrível. Então, vamos lá. Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Me chamo Ludmila Gonçalves. Eu sou de São Gonçalo, município da região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas hoje eu estou no Rio de Janeiro, é isso, né? A gente tem esse movimento que é mais periférica. A gente cria de um lugar, mas para a gente ter alguns acessos, a gente acaba se mudando. Então, hoje eu estou no município. Assim tá melhor? Nossa, toda diferença mesmo, né? Eu, Juliana e Tamires, juntas, nós formamos um hub chamado Domina Funk, que eu vou deixar as meninas falarem um pouco mais sobre isso, mas um hub diz respeito a encontros, né? Promover encontros de pessoas. Que tipo de pessoas? Pessoas do movimento funk e pessoas que queiram as marcas, né? Que tenham interesse nessa cultura, nesse movimento político. Nós três aqui, ó, igual 3 pares de jarras, nós temos nossos livros aqui, eu trouxe o meu, se chama Funk na Escola. Eu sou pesquisadora do funk carioca, gente, o funk ele é muito diverso, tem no Brasil inteiro, então eu faço um recorte, porque eu sou geógrafa, então eu sou pesquisadora do funk carioca. E eu criei o livro Funk na Escola, eu acho que o nome já ajuda a entender o que é. Eu criei um livro para ajudar professores a usarem o funk como ferramenta didática
sala de aula. É para o professor pegar, ler e aplicar em sala de aula. Por quê? Gente, o funk é uma cultura que ele vai aparecer na escola. Seja por nós funkeiros, né, professora funkeira, ou principalmente pelos nossos estudantes, que eles são funkeiros. Então, para com isso aqui não, vamos para a aula agora. Por que não aquele elemento que ele trouxe não se tornar um fator importante para a aula? Eu me formei em Geografia na UERJ-FFP, que é a Faculdade de Formação de Professores da UERJ, que fica em São Gonçalo. Recentemente me formei enquanto mestra, também na UERJ-FFP, e a minha dissertação é sobre o fazer geográfico e regressivo através do funk. Ou seja, eu não penso no funk só como ferramenta didática. Ah, vai usar essa música para falar sobre isso. Não é só isso. O funk, eu entendo ele como método e metodologia de ensino. O funk não é só um gênero musical. O funk ele é um movimento, ele é algo mais profundo. E ele move vidas. E o melhor, ele salva vidas. Então, levando em consideração isso, eu levo a minha vida, eu levo a minha pesquisa, eu levo os meus encontros que eu construo coletivamente, tal como estar aqui hoje com vocês. A proposta de hoje é a gente falar sobre a conexão favela e universidade, e nós somos o puro suco da conexão da periferia com a universidade, porque a periferia chegou na universidade. As funkeiras chegaram na universidade. Então a gente passou a produzir sobre as nossas experiências, produzir sobre a nossa vida periférica e funkeira. Então, esse é o início, né, de apresentação, e aí eu vou deixar para as meninas também falarem. Obrigada, gente. Bom dia a todas as pessoas presentes. Estou emocionada. Eu preciso dizer que eu estou muito emocionada, talvez a minha fala possa até ficar um pouco embolada. Eu sou a Juliana Bragança, eu sou autora de Preso na Gaiola, né, um livro que trata sobre a criminalização do funk nos anos 90, né? E também sou de São Gonçalo, ressuscita São Gonçalo, Claudinho e Bochecha mandaram o papo lá atrás, né? E a gente segue trazendo, né? Eu sou professora também, sou professora de História, estou doutoranda na UERJ-FFP, que é a Faculdade de Formação de Professores. Estou porque logo em breve serei doutora. Quando a gente condensa isso, né, quando a gente traz isso na nossa fala, e quando a gente está na mesa falando sobre a conexão, né, como que o funk nos conectou, né, consegue permear entre favela e universidade, é porque a gente está fazendo isso. E isso é muito bonito. É muito bonito. A gente demorou séculos para acessar esses espaços, né? É importante, enquanto historiadora, lembrar que nós não tínhamos a possibilidade de acessar a escola. Era proibido negro, pessoa negra, estudar no Brasil. Então, hoje nós estamos nesses espaços, nós estamos não só nesses espaços, como nós estamos trazendo reflexões sobre as nossas próprias vivências, sobre as nossas próprias produções culturais, né? Seja na perspectiva da educação, que eu estou também, né, nesse rolê do funk na sala de aula no doutorado, seja pensando no porquê o funk é criminalizado, né? Pensar nesse processo racista e classista de criminalização do nosso movimento, seja na perspectiva do empoderamento das mulheres, né, no funk, é muito importante porque a gente está falando de dentro, a gente está trazendo a nossa perspectiva, né? Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a Casa da Favela, a Caixa Cultural, né? Eu gostaria muito de agradecer por estar aqui, pelo convite, porque é a minha primeira vez em Paraty, é a minha primeira vez na Flip. Era assim, era aquela coisa assim, ai, queria tanto um dia ir na Flip, e a primeira vez que eu venho, eu já venho como autora.
né? Tô pensando, a favela venceu? Ainda não, mas a gente tá caminhando para, né? Então eu encerro a minha apresentação e passo a bola para Tamires, da Duplinha Dinâmica. Tenham registros, porque se hoje a gente está aqui agora, né, como palestrantes, debatendo, ontem, meu amor, a gente estava aqui... Éramos outras pessoas. Era outra, olha, é isso. E caminha muito do que a gente está falando. A gente não usa o funk como um objeto de pesquisa, ainda que a gente tenha em alguns momentos usar esse termo por conta do meio acadêmico. Mas o funk é a nossa vida, então ao mesmo tempo que a gente está falando aqui numa roda, a gente está trazendo ele dentro da sala de aula, a gente escreve sobre, ele faz parte da nossa vida e está no nosso dia. A gente está lá no chão do baile rebolando a bunda, a gente está em Gramacho de Rafael tocamos o terror aqui ontem, né? Então é muito esse caminho de fato conectar o funk e a favela dentro da universidade. Mas bem, deixa eu voltar um pouquinho para me apresentar. Tamires Coutinho, um prazer estar com todos aqui hoje, essa manhã, nesse sextou. Começar reforçando os agradecimentos da NF, André, Carmen. É a primeira atividade que a gente propôs como Domina Funk, né? Que é uma outra proposta, né, que a gente começou a observar como que nós, 3 mulheres funkeiras, universitárias, que tem cada uma sua área de atuação, conseguiria potencializar ainda mais a conexão do funk com os espaços. E daí surgiu a Domina Funk, que tem o objetivo de realmente conectar marcas ao funk, instituições públicas ao funk, de forma coesa, de forma respeitosa e de valorização mútua mesmo. Eu sou formada em Relações Públicas. O livro Cai de Boca do Meu Bucetão é o produto do meu TCC. Atualmente sou mestra, tem pouco tempo que eu me formei na Universidade Federal Fluminense, né, na UF Niterói. São Gonçalo e Niterói. Eu sou niteroiense. E no mestrado eu fiz uma pesquisa sobre o trap no Brasil para analisar a sonoridade, os discursos e a imagem de alguns artistas do trap brasileiro. Trabalho também no mercado da música e, enfim, além de co-idealizadora da Domina Funk, sou com a Juliana também idealizadora do Nos Passos do Funk, que é um projeto de formação da cultura funk brasileira. Estamos inclusive agora com uma turma no Chile. Demos aula quarta-feira aqui de Paraty para chilenas, das dançarinas de twerk, que estão interessadas realmente em entender o que é o funk. E quando eu vou falar, assim, quando eu penso de falar do funk, né, conectando universidade, periferia e favela, além de ter essa questão de que o funk de fato é a minha vida, então eu não pesquiso ele com um olhar apenas descritivo, de buscar entender o que é aquele funk lá, eu falo o que é esse meu funk aqui. Eu acho que é sempre importante a gente valorizar e sempre dizer da importância da lei de cotas, das políticas de ações afirmativas, porque se eu me formei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, se eu me formei na Universidade Federal Fluminense, é porque eu fui e sou fruto de lei de cotas, então eu valorizo muito isso, porque me ajudou a entrar e permanecer, porque a gente estava conversando sobre isso, né? Entrar na universidade pública é uma disputa muito grande. A gente está competindo com pessoas que estudam em colégios de ponta, desde a educação infantil, e que passam por pré-vestibulares muito bons, que têm todo um acesso à educação que a maioria das pessoas da periferia e das favelas não tem. Então a gente tem que concorrer ainda dessa forma desleal, a gente tem que se manter dentro da universidade, né? Enquanto algumas pessoas, e que bom que elas têm isso, ganham um carro porque passaram no vestibular, a gente só ganha por reação, porque hoje eu não posso ir para aula porque eu não vou ter passagem para hoje. Eu tenho que escolher qual aula da semana que vem eu vou, né? Se eu vou na aula de segunda, se eu vou na aula de terça. Enquanto a gente tem que lidar com, né, o UERJ, eu peguei muito tempo de greve na UERJ, enquanto eu tinha que ficar durante a greve dentro de casa pensando, meu Deus, cadê a bolsa? Meu Deus, quando que eu vou terminar? Eu preciso me formar para conseguir, né, batalhar pelos meus sonhos. A galera tá vindo tirar férias nos Estados Unidos. Então, assim, as coisas não são da mesma forma para todos, e eu acho que a gente fala, né, dessa questão de conectar o funk, a universidade e a periferia, eu acho que é muito perpassar realmente pelas nossas dificuldades, e como a gente usa o funk realmente como um instrumento de empoderamento, de educação e de cultura de fato. Acho que é isso. Bom, para as meninas serve aquela do Rony Sargento, né? Porque Niterói São Gonçalo. Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói, curtimos baile do Rio, fazenda somos nós. Eu estava falando aqui que São Gonçalo faz muito, assim, parte do funk. Porque um dos maiores bailes, os melhores bailes que eu fazia na época era o baile do Mauá, que era um gigante, um clube gigante.
Então sempre quando tinha encontro de equipes de som, era feito lá no Mauá por causa do tamanho, né? E também vários MCs saíram de lá do Mauá. O começo, o primeiro que a gente diz que é o primeiro, é o Rap do Pirão, que saiu lá do Mauá de São Gonçalo, com o Didi, Rap da Otto, Claudinho Bochecha. Esses caras eram frequentadores dos bares da gente. Então, cara, é muito bom falar de São Gonçalo por causa disso. Tem uma força muito grande e até hoje nos bares da antiga a gente toca esses raps do pessoal de São Gonçalo. Entendeu? Então eu queria pedir para vocês falarem do trabalho de vocês, mas também tentar assim, explicar para a gente a pesquisa de vocês. Porque eu posso falar para vocês assim que vocês vão ter muito trabalho pela frente. Porque isso que você comentou aí, dessa tua dificuldade, a gente que é funkeiro, nós que somos mão de obra, a gente sempre passou essa dificuldade. Entendeu? Primeiro, porque o nosso trabalho sempre teve uma relação informal com os donos das equipes de som. Entendeu? Então passei muito perrengue, tipo assim, tem baile sexta, sábado e domingo. Segunda-feira tem o aluguel. Aí a polícia proibiu o baile, eu não vou trabalhar nem sexta, nem sábado e domingo. Aí você não recebe. Não tem essa coisa que você trabalha para a equipe de som A, B ou C. Você não recebe. Entendeu? Tem a questão também, eu estou só dando toque de dica de que vocês podem ir a fundo, porque é muita coisa. Essa rapaziada, os MCs, os compositores, e nós DJs também que produzimos esses fonogramas, essas músicas que tocam até hoje, a gente, vou falar a palavra, não tem assim, eufemismo. Nós fomos muito roubados sempre, pelo fato de desconhecer a lei do direito autoral, e os caras que conheciam deitavam e rolavam. Entendeu? Então tem gente aí, eu conheço o MC Pichote do Rap da Cidade Alta, todo mundo conhece, né? Opa, lá. Cara, o cara morreu, foi ano passado, no final do ano passado, no início desse ano, morreu muito pobre e a música mais tocada nos bares da antiga do Rio de Janeiro. A última vez que eu tive com ele, falei, cara, como é que tá a sua questão de direito autoral? Entendeu? Ele não sabia dizer. Então, cara, vocês vão trabalhar muito, vocês vão escrever muitos livros. Assim eu espero. Entendeu? Porque o campo para falar do funk, essa coisa que vocês falam de proibição, da PM estar na porta do baile quando você chega para trabalhar e não deixar você entrar porque não vai ter baile, está proibido e acabou. E não tem diálogo, você não sabe nem porquê, qual o motivo. Entendeu? Então é uma coisa muito séria isso, e a gente passou por isso tudo e anos passando por isso. Entendeu? Por isso, inclusive, essa migração dos clubes para dentro da favela tem esse lado bom, né? Porque aí teve muito mais criatividade, não tinha tantas amarras, entendeu? Então, os MCs ficaram livres para criar, a gente misturar as batidas. Tem esse lado positivo, mas tem esse lado que veio por causa dessa repressão. Não pode ter baile. Mas por quê? Porque é funk. E eu passei assim por umas situações interessantes, que quando você ia conversar com o cara que está proibindo o funk, ele não sabia dizer. Se você colocasse uma música, ele não sabia dizer o que era funk e o que era outro ritmo. Entendeu? Mas o cara está proibido porque é funk. Então eu acho que, cara, vocês vocês, por favor, falem do trabalho de vocês, mas não se esqueçam disso, que vocês vão ter um campo para trabalhar e tem muita coisa para pesquisar e para trabalhar. Entendeu? Então estou muito honrado de estar aqui com vocês. Ludmila, de novo? De novo. Então vamos embora, vamos de funkeira, né? Olha, a maior decepção das pessoas é me conhecerem e saber que meu nome é Ludmila e eu não canto e nem danço. Gente, eu peço desculpas. Eu dou palestras e oficinas. Não, dançar a gente dança em algumas ocasiões, né, gente? Mas assim, eu dou palestras em escolas, né? E aí quando eu chego, eu me apresento, meu nome é Ludmila, sempre rola, é hoje, eu falo, é hoje, gente, é hoje. Eu falo, vai fazer uma rima aqui? Eu falei, não vou, não sou MC, não danço. Isso o pessoal fica meio chateada, mas eu gosto de ser Ludmila, que agora eu sempre pergunto que é a Ludmila dos espaços. Agora não, a Ludmila é igual cantor, igual MC. Eu falei, isso aí, que bom, agora tem outra Ludmila. Meu Master, é um desafio muito grande, porque a gente, enquanto funkeiras, a gente tem um deslumbre de escrever sobre funk, o que a gente gosta. Então a gente vai escutar as músicas que a gente gosta para estar escrevendo sobre. Então, a princípio, entendam, a princípio é maneiro. Depois a gente não passa a odiar, não, mas a gente fala, caraca, o que é isso? Porque a partir daquilo que a gente se propõe a escrever, abre leques, vão abrindo leques, que a gente descobre que tem que fazer um recorte, porque senão a gente não vai dar conta. Por quê? Tudo aquilo que a gente tem que pesquisar está na oralidade.
Eu vou ter que entrevistar o Grão-Mestre Rafael para saber das coisas. Quantas pessoas já te procuraram para te entrevistar para trabalho? Já perdeu a conta. Por quê? A galera raiz está viva e a gente tem que estar aqui para registrar. Então a gente vai procurando as pessoas para estar registrando. Mas eu vou trazer um ponto aqui um pouco delicado, porque não adianta só falar de funk. Falar por falar. Ou pior, reproduzir todo o estereótipo do qual os funkeiros querem desconstruir. Então, na minha pesquisa, eu tive que procurar outras fontes que não eram as comuns para eu trazer um outro olhar para a minha pesquisa, que é um olhar mais afrocentrado, um olhar entendendo o funk como uma cultura afro. Gente, eu não encontrei em outro lugar nas minhas leituras, de repente foi uma leitura limitada, mas, pô, eu conheci a história do DJ Mamute de São Gonçalo. Sabia que ele teve a ideia, porque todo mundo fala assim, não, o funk tem uma ukulele, e isso é influência da afro no funk. Tá bom, mas qual foi o produtor musical que pensou isso? Influenciou quais outros produtores? Da onde que saíram as influências? Porque era uma troca. Pô, tá tocando muito isso lá no Clube Mauá. Equipe Peoples, tá bombando. E aí se inspira, toca no Clube Tamoio em São Gonçalo também, que toca no Clube Madureira, lá no Rio, que toca... Então as coisas vão trocando e vão fluindo muito rápido. Mas nós, enquanto pesquisadores, a gente tem que falar, não, quem é? Quem foi? E assim, gente, só eu posso falar mal de São Gonçalo. Eu sou dessa, defensora de São Gonçalo até o fim. Eu falei, cara, eu preciso trazer, assim, valorizar as produções de São Gonçalo. E aí, voltando pro DJ Mamute, quando eu conheci a história dele, ele pensou, pô, e se eu botar um birimbau aqui pra tocar, como é que vai ser? E aí, a partir do DJ Mamute, que influenciou o DJ Alessandro, que influenciou outros DJs, para chegar até o tamborzão que nós conhecemos hoje, né? Uma informação. O Mamute estava escrevendo um livro antes de morrer, inclusive ele teve um livro, ele foi lá no Qualquer. Olha aí, a pesquisa viva. E aí não conseguiu lançar o livro, né? Porque ele faleceu tem uns 2 anos. Só que a filha dele está com tudo e a filha dele vai publicar o livro dele. Olha isso, gente. Vou catar, vou procurar saber. Vou procurar saber. Então, assim, pô, fica todo mundo achando que o Claudinho Bochecha é do Salgueiro do Rio quando é de Salgueiro de São Gonçalo. Sacanagem. Sacanagem. Então, são alguns desafios da pesquisa, porque quando se pensa em conexão, o funk conectando a universidade e a favela, a periferia, não adianta só falar sobre. Por que eu escrevi o meu livro ensinando professores a como usar o funk? Porque eu não quero que peguem esse Marcinho, bota pra tocar, bota as crianças pra dançar, sem explicar quem é Marcinho. Sem explicar o que é funk melody. Sem explicar o romance nessas músicas. Sem explicar a história dos funks mais antigos, que é baseado nesse romance, todo esse love, gente, que existe. Então, botar por botar, então não bota. Vai falar por falar, então não fala. A favela não precisa disso. A favela ela precisa de coisas organizadas e com propósito, com compromisso. Tem a frase, né, sabotagem, rap é compromisso, mas o funk é compromisso também. É nessa mesma leva. Tanto que vai falar errado sobre o passinho foda, que é o passinho que se tornou patrimônio material do Rio de Janeiro recentemente. Vai falar qualquer coisa sobre o passinho foda. Os dançarinos de passinho foda vão reclamar. Porque eles falam, funk não é bagunça. Mas o que as pessoas mais pensam é, funk é pura bagunça. A gente às vezes faz uma baguncinha, depende do lugar, depende do espaço, né? O espaço de baile, que é um ambiente de festividade, pra gente se divertir, pra gente se soltar, uma coisa mais irreverente, porque o funk, ele tem essa irreverência. Mas quando vai falar sobre a cultura, porque as pessoas ficam cheias de dedos quando vai falar de bossa nova. Fica cheia de dedos pra falar sobre MPB, cheia de dedos. Por que com o funk não tem os dedos todos, então? Então, essa falta de respeito a gente encontra na academia e é necessário a gente falar sobre isso. A gente vê alguns trabalhos que são rasos. Achei um artigo falando de trap. Não vou falar nada demais. Gente, sinceramente, não falar nada a mais do que já está dito. Então, está pesquisando por quê? Porque uma pessoa periférica, quando ela pesquisa como sobrevivência, ela pesquisa porque aquilo é relevante para a vida dela, quando ela está falando de cultura periférica. Aí só porque você acha legal e interessante você fazer um trabalho raso, isso é uma afronta
as pessoas que estão diretamente envolvidas com a cultura, que dependem dessa cultura. Então, é um desafio muito grande, né? E a gente criar materiais para a gente informar pessoas, seja através da nossa oralidade, a gente falando, nós temos o nosso Instagram, domina.funk, quem tiver Instagram já pode começar a nos seguir, né? Então, se a gente já tem um ponto de oralidade, a gente está aqui falando com vocês, a gente tem as redes sociais, mas também tem que estar na parte escrita. A gente precisa registrar, porque vai ter um dia que eu não vou estar mais aqui, o Bruno Mastro não vai estar mais aqui, e isso vai estar registrado aonde? O Mamute não está mais aqui, mas o livro dele está. Olha só que importância, que importante. Então a gente tem isso registrado e por isso a importância da gente ter pessoas dentro da conjuntura acadêmica escrevendo sobre isso, para a gente ter esses registros. Não é para uma academia nos respaldar dizendo assim, realmente isso aqui agora é cultura. Não. É questão da gente deixar isso para as próximas gerações e da gente criar redes, a gente se conectar. Então, caramba, eu comprei o livro da Juliana Preso na Gaiola e caramba, isso conecta muito com o que a Ludmilla escreveu no livro dela, que a Ludmilla também falou sobre empoderamento feminino e falando também de como que as mulheres são desrespeitadas, que tem tudo a ver com o que a Tamires está falando no livro dela. A ideia é a gente se conectar, não só a gente aqui, que a gente é a papota, né, a papatinha aqui, mas vocês que estão nos escutando, que a partir de vocês vão formar outras redes de conexão acerca do que a gente está falando aqui. Que o funk ele tem que ser respeitado, ele tem um legado, muita gente pensa que o funk não tem legado, que é tudo... o funk é só o que eu estou escutando agora, então é só TikTok. É também. Não é não, tem a galera da antiga, você não sabe assim. Caos. Porque TikTok não é funk, só porque não é da nossa época, a gente não tem um afeto, não quer dizer que não seja. É uma outra geração. Então a gente tem brigas de gerações e, gente, é tanto babadão do funk, mas é necessário a gente falar sobre, porque a gente precisa registrar. Mais uma parte aqui, porque você tocou num ponto assim que eu tenho debatido muito sobre isso. Inclusive eu encontrei, acho que foi a Juliana no Bambu, né, no encontro anual que a gente tem nos DJs, né, eu falei com você sobre isso. Só tem uns caras aqui que, se eu tenho 40 de professor, os caras têm 50, sabe como é que é? Então os caras dos anos 70, eu falei, quando você puder no próximo, conversa com esses caras. Porque o povo não tem o entendimento do que é o funk, desse tempo que ele tem e como é que as coisas aconteceram. Tipo assim, meio que uma ordem cronológica. Eu passava por uma coisa, eu toquei 2 anos seguidos numa casa noturna em Copacabana, na Bunker. E aí quando eu começava a tocar, começava o meu set, como quando a gente fala, eu começava tocando Stevie B, Miami Bass, essa coisa. Toda semana eu vinha um desavisado, mas assim, DJ, que hora que você começa a tocar funk? Como assim? Porque eles estavam esperando eu tocar o funk nacional. Porque depois eu tocava, fazia um set de 40 minutos, 1 hora com esse funk internacional, e aí a partir daí eu começava a tocar Claudinho Bochecha, Cidinho Doca, essa coisa toda. É a falta de informação, porque não tem um lugar que os caras também possam entrar num site, alguma coisa, um livro que explique tudo isso. Entendeu? Por isso que a gente trocou essa ideia lá, eu falo, aqui está o Gil, aqui está o Samuel, os caras foram DJ da Sul Grand Prix, DJ da Cashbox, entendeu? Essas coisas assim. Porque esses caras sabem tudo desde lá no começo, desde lá da era do Funk Santos, do Big Boy, essa coisa toda, entendeu? Sou Grand Prix, que é uma equipe, cara, que é desde o começo. E isso é importante, porque as pessoas agora acham que começou agora. E as pessoas lá de trás acham que só aquele de trás que é o funk. Não, tudo isso é funk. As coisas foram, ao longo do tempo, foram, modificando, a gente foi adaptando, a gente botou o tempero. Porque o funk original não adianta, é norte-americano, não tem jeito. Mas esse que a gente faz hoje, que a gente produz hoje, tem toda a nossa pitada aqui de mistura com candomblé, com samba, com essa coisa toda, entendeu? Isso foi acontecendo ao longo do tempo com a colaboração de pessoas que umas ainda estão aqui, outras nem estão mais. Você falou do Mamute, posso falar do Catra. Nem todo mundo sabe disso. Não sei se vocês repararam, tem um tipo de funk que a gente toca, que a batida é muito parecida uma com a outra, né? Na realidade, elas não são nem parecidas, é a mesma para vários funks. E essa batida, o que a gente chama de beatbox, né, o beatbox, que é feita na boca, é a base para um montão de música e é a voz do Catra. Esse beatbox original, assim,
é a voz do Catra, e a gente usa até hoje. Entendeu? Então, essas informações, elas não tem literatura sobre isso, não tem um site explicando isso, mas, claro, imparcialidade total é impossível, né? Mas pelo menos tem uma certa imparcialidade, porque senão todo mundo fala, eu que inventei, eu que fiz, o caramba, e eu vejo muito isso dentro do funk, que você falou, entendeu? Mas muita gente colaborou, principalmente essas pessoas que vieram bem antes, entendeu? Então a gente precisa, por isso que eu peço para vocês, não parem, vocês têm que ir a fundo nessas pesquisas, porque, cara, material não falta, entendeu? Então agora sim, Ju. Caramba, tentar é um desafio, né? Vou tentar aqui não me estender muito para falar sobre a minha pesquisa, porque eu tenho só uns 14 anos pesquisando funk. Eu comecei lá atrás, né? Eu sou cotista, sou prounista, sou todas essas istas aí que a galera não gosta muito. E aí eu comecei a minha carreira universitária na Universidade Veiga de Almeida, através do programa de bolsa 100% ProUni, né? Eu não paguei a faculdade, graças a Deus. E como a Ludmilla mencionou, a Tamires mencionou também, era um rolezão se manter na universidade, né? Eu tinha que trabalhar, eu nunca só estudei, é meu sonho, eu amo estudar, eu sempre quis ter carreira acadêmica, meu sonho era escrever um livro, não sabia sobre o que, mas eu sabia que eu ia escrever um livro um dia. E foi assim muito difícil concluir a universidade. E aí quando eu comecei a estudar o funk, pesquisar o funk lá em 2010, eu comecei a pesquisar sobre criminalização. Até chegar no objeto de pesquisa, eu comecei a reparar, mas tem um monte de lei, tem lei que proíbe o funk, caramba. Aí nesse primeiro momento, eu fiz esse levantamento de leis e projetos de leis que de alguma forma impactavam o funk no sentido de coibir mesmo o movimento, de proibir o movimento. Isso existiu. Então, quando a gente fala de criminalização, a gente está falando disso porque tinha lei, a parada institucional, né? Era uma proibição institucional. E aí, quando eu cheguei no mestrado, eu quis me aprofundar, porque não bastava só eu listar aquele monte de lei e não entender o porquê. Tá criminalizado, mas qual é o rolê? Tá criminalizando por quê? Eu acho que é por conta de racismo, mas, né, deixa eu pesquisar aqui para comprovar, né, que é mesmo, né, porque foi isso que eu fiz, eu comprovei. E aí, como historiadora, eu fiz na minha dissertação de mestrado, de onde vem o Preso na Gaiola, um levantamento massivo, né, das páginas do Jornal do Brasil. Foram 299 ocorrências que eu encontrei no jornal, né, falando sobre funk, e a grande maioria delas era falando mal, né? Falando mal. E aí me perguntaram uma vez, né, mas por que o Jornal do Brasil? Porque é de graça o acesso, tá? Eu nunca tive bolsa de ganhar dinheiro, bolsa nesse sentido, né? Eu tive bolsa para não pagar, mas não tive bolsa no sentido de receber da universidade para pesquisar. Então eu pensei, poxa, seria tão legal, né, fazer um levantamento ali, fazer uma comparação. Aí quando eu fui ver o jornal O Globo, tinha que pagar. Falei, gente, não tenho condições, vamos ver outro rolê aqui. Aí meu orientador na época, o professor Álvaro, me deu esse toque, tem a hemeroteca digital, que tem lá um monte de periódicos, né, que é o acervo, assim, um trabalho que a Biblioteca Nacional fez, que foi muito bom, tá tudo lá digitalizado. Então eu botei ali a palavra funk, li todas as ocorrências, né? E aí eu comecei a entender, caraca, pesado. Era assim, funk leva desespero e pânico para a Zona Sul. Enquanto tem o movimento dos caras pintadas, tem o movimento da juventude que tem as caras naturalmente pintadas. Eu falei, o quê? Falei, como assim? Cara, tinha momentos da pesquisa que eu tive que parar, respirar. Eu chorava, tinha que lavar o rosto, velho, não tenho condições de continuar hoje. Deixa eu, dormir
e amanhã eu pego de novo, porque assim, é difícil de ler. Associou o arrastão, né? Sim, a associação, né, dos arrastões em 92 nas praias da Zona Sul foi associada ao funk, aos funkeiros. E aí a palavra funkeiro começou a substituir bandido, pivete, traficante, só usava a palavra funkeiro. Então a mídia, ela teve um processo fundamental na criminalização do funk, que veio depois desembocar naquelas leis e projetos de leis que eu tinha pesquisado antes, que minha pesquisa ela foi meio de frente para trás, né? E aí eu queria trazer um exemplo aqui de uma carta de leitor, tá? Tinha um monte, fiz esse levantamento, acho que umas 40 cartas de leitores, a maioria falando mal. E aí eu vou ler uma porque foi de um... Então, não vou mencionar aqui a pessoa, mas ele foi meu orientador na UFRJ. Eu perdi um mestrado na UFRJ porque eu tive um desorientador. E aí eu voltei para a UFRJ, falei, não vou desistir, esse mestrado vai acontecer, eu vou me tornar mestra. E aí, nesse levantamento com o novo orientador, eu descobri o orientador anterior dentro das cartas dos leitores. Gente, olha o que ele escreveu. Ó, página 170, tá? Tá na página 170 aqui do Preso na Gaiola. Ele que disse, não sou eu, ele escreveu. Aí eu rolei, né? Peraí. Ele teve o trabalho, ele e várias outras pessoas tiveram o trabalho de sentar, escrever uma carta, ir no correio, mandar para o Jornal do Brasil, e o Jornal do Brasil ler, achar legal e publicar, tá? Aí ele diz, a altura do som é um desrespeito a qualquer pessoa que queira descansar. Nas noites de sexta ou domingo, no meu apartamento não há como escapar. Em qualquer local, o som se faz presente. Morador do Leme. Os demais bailes da Zona Sul foram proibidos pelo desrespeito à lei do silêncio. Por que o do Chapéu não foi? O baile do Chapéu Mangueira, que é próximo, né? Ali ao meio. Será que é porque aqui mora uma senadora que dá apoio ao tal baile? Benedita da Silva. Gente, é um coração acelerado. Pesadíssimo, né? Então, aí beleza, entendi o processo de criminalização do funk, né? Finalizei marca essa página, por favor. Finalizei o mestrado, defendi, publiquei o livro. E aí hoje eu já estou me perguntando, eu entendi que já existe esse processo, que é um processo racista, que é um processo classista, o que eu vou fazer para combater? Porque não adianta só entender, pesquisei e vi que é racista, agora eu vou vender livro, vou ganhar dinheiro. Inclusive quero vender muito e quero ganhar dinheiro também, tá, gente? Podem comprar à vontade. Faz parte, acho importante, né? Mas, como que eu vou chegar nas pessoas para falar sobre isso? Então a gente tem o Domina Funk hoje, né, que já foi mencionado aqui, a nossa hub. A gente tem o projeto Nos Passos do Funk, que a Tamires trouxe também. A gente já está no 3º ciclo desse programa, dessas aulas. É um mini curso muito bem estruturado, muito bem fundamentado, muito bem referenciado, né? Isso também é muito importante. E o meu rolê na educação. Eu sou professora. Eu uso funk na sala de aula desde que eu comecei a trabalhar na sala de aula em 2010, 20 aninhos. 20 aninhos, nem tinha terminado a faculdade ainda, como comentei com vocês, eu tinha que trabalhar, 20 aninhos já estava assumindo lá uma sala de aula. E usava funk, né? Usava funk para falar de história, fazia aquela associação. Só que hoje eu quero uma parada mais profunda, eu quero fundamentar. Tem a Lei 10.639, que fala sobre a obrigatoriedade, né, da história e da cultura africana e afro-brasileira em toda a educação básica. Depois vem 11.645, que inclui a história, a cultura indígena e tudo mais. E aí hoje eu estou pesquisando justamente como utilizar
o funk na sala de aula no novo ensino médio, que é um vespeiro entre os professores, né? O novo ensino médio é um vespeiro. Então, assim, o negócio é polêmico, eu gosto. Já fala de funk. Aí agora quer botar o funk não só na escola, mas no novo ensino médio, que é um bafão. Então é isso, assim, eu acho que além de pesquisar, além da gente entender todos esses processos, é botar para o mundo. É fazer o que a gente está fazendo agora, é dialogar, é falar sobre o que, né, sobre as nossas reflexões, trazer aqui para vocês. E que público lindo, gente. Eu queria uma salva de palmas para vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Ai, gente, eu tô ouvindo elas aqui falando e eu fico pensando que tudo que eu tenho de maravilhoso hoje na minha vida foi o funk que me deu. E ver vocês falando, assim, que alegria que a gente se conectou cada vez mais desde que a gente se conheceu e que estamos juntas falando sobre funk, falando sobre cultura periférica, enfim. Admiro muito vocês. Vocês são maravilhosos. Mas, enfim, falando da minha pesquisa, né, eu comentei ontem em uma mesa que eu estava participando também. Nunca tive desejo de ser da área da intelectualidade. Meu pai falava, vai ser professora. Eu falava, o quê? Ser professora? Ganhar pouco? Aturar aluno? Sabe, aquele discurso bem de, tipo assim, raso, preconceituoso, de quem não tem uma visão crítica de mundo. Eu falava, não. E aí eu entrei na universidade pensando, vou ser relações públicas. Vou trabalhar para marcas. Meu negócio era corporativo. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na universidade foi ser da Empresa Júnior. Eu cheguei a ser diretora de marketing comercial da Empresa Júnior da FCS, né, que era a Faculdade de Comunicação Social da UERJ. E falei, não, meu rolê é só esse. Eu zoava, gente, na faculdade o bonde do Mafezoli, né, o pesquisador do Mafezoli. Eu falava, esse pessoal fica estudando cidade. Ai, muito lúdico, esse negócio de cidade e tal. Eu falei, não tem nada a ver comigo. Até que um dia, num evento, né, na disciplina de produção e planejamento de eventos, a gente foi fazer, né, vamos fazer um evento chamado Liberta DJ, e a gente resolveu fazer um seminário sobre funk, um monte de coisa sobre funk dentro da universidade. Mas eu já era funkeirona desde sempre, né, assim, desde que eu sou pequenininha, eu lembro aqui, Tati cantando 69, frango assado, de ladinho, a gente. Eu lá sabia o que era 69 frango assado, não faço a menor ideia, era criança, mas eu amava essa música. E assim, eu já era funkeirona nata, eu falei, vamos fazer esse evento, vamos fazer acontecer, levar uma galera do funk pra dentro da universidade, pô, Malboro, Smith, Thaisa Machado, MC Sabrina, enfim, uma galera foi lá. E quando eu comecei a ver as pessoas falando sobre funk, e eu comecei a entender que o funk poderia ser pra mim muito mais do que ir pra festa, do que curtir, ainda que eu já entendesse que as vozes das mulheres, quando eu ouvia desde criança, me potencializava de alguma maneira, porque ainda que eu não soubesse o que era 69 frango assado, quando a voz da Tati vinha aqui na minha mente, meu irmão falava, cara, que mulher é essa? Que voz é essa, mano? Eu quero ser assim também. Então, assim, as mulheres funkeiras foram moldando a minha identidade no decorrer, né, da minha juventude, né, da minha adolescência e tudo mais. E eu falei, cara, é isso que eu quero me conectar mais ao funk. E eu falei, vou fazer um TCC sobre funk. Na época estava uma tour do Ele Não nas redes sociais e quase que eu fiz relações públicas, quase que eu me debandei para falar sobre a campanha do Ele Não, do Bolsonaro na época, não sei o que lá. Falei, não, vou seguir meu coração, vou pro funk. E aí na época, enfim, ia pra baile, ia pra chopada, e sempre que o DJ soltava, cai de boca, eu olhava, as mulheres estavam assim, ó, eu falei, gente, que isso? É um hino? Isso é um hino do Cai de Boca. Eu falei, não. Aí comecei a pesquisar quem era MC Rebeca, o que as pessoas estavam falando. Aí entrava em rede social, entrava em vídeo no YouTube e tal. E aí os comentários não era aquilo. Cai de boca mesmo, nós que manda. E o resto era tipo, cara, essas mulheres não querem, por isso depois pedem respeito, né? Ficam aí gritando cai de boca no bucetão, e depois quer respeito, depois reclama que é objetificado, não sei o que lá. Então era sempre esses dois principais pontos, né? Mas eu falei, cara, mas a questão não é só essa. Tem muito mais coisa atrás de falar cai de boca no bucetão ou não. E aí que eu fui fazer o TCC para falar sobre o empoderamento das mulheres no funk, que, óbvio, vai passar pela liberdade sexual, pelo direito à manifestação ou prazer, porque numa sociedade misógina, sexista, machista, durante muito tempo que as mulheres foram ensinadas, desculpe aqui ser bem vulgar, era abrir as pernas e ficar quieta,
não se manifestar, não exprimir nenhum tipo de desejo, de manifestação nesse sentido. Mas não é só isso, né? A mulher está no funk, ela está falando de liberdade financeira, porque se você quer ser uma pessoa de fato empoderada, você passa pela questão da liberdade financeira. Você tem que saber, você tem que ter como se manter. E não é só isso, elas também falam de cultura, elas estão falando sobre o que acontece dentro da favela, elas estão falando sobre sociedade. Então, assim, o que no primeiro momento parecia só um cair de boca, tinha muito mais coisas por trás. Então eu fui trazer uma sugestão de um conceito de esferas do empoderamento, onde dentro dessas esferas eu vou trazer algumas músicas para pontuar como que as mulheres trazem temáticas que se relacionam em várias questões do que é ser mulher, sobretudo mulher negra e favelada na sociedade brasileira, e também faço um resgate de gerações de mulheres no funk, né? Muito isso, respeitando quem veio antes da gente. Porque muitas pessoas acham que o funk começou com Tati Quebra-Barraco. E tá tudo bem, Tati é maravilhosa, chegou com boladona na televisão, né, novela das 9 e tal. Mas tinham várias outras mulheres, desde a época lá do funk norte-americano, pontuando, né, a história do funk em gerações de mulheres. Então, assim, pontuo Sandra de Sá, vou falar da Verônica Costa, da Daisy Tigrona, da MC Cacau, falar das mulheres que iam para os bailes de brigar também, né, porque assim, as imagens que a gente tem, se você for procurar sobre baile de corredor, por exemplo, a maioria que aparece são de homens brigando. Mas também tinha mulher lá na porrada, entendeu? Elas estavam se empoderando dentro daquela lógica. Então é mostrar que elas estavam desde sempre dialogando com o que acontecia na sociedade brasileira da forma que cabia a elas naquele momento. É claro que, observando as gerações, a gente percebe que os debates se ampliaram. Hoje a gente consegue falar de algumas coisas que antes a gente tinha um pouco mais de limitação. E por muitas outras questões que a gente vai, não gosto de usar a palavra evoluindo, né? Mas a gente vai se desconstruindo e facilitando os debates. Né? Então hoje, se a gente tem a Anitta, né, que está numa carreira internacional e que tem uma inteligência de negócios e tal, é óbvio que ela não estava no mesmo contexto de Cacau, que começou lá nos anos 90 e que tinha toda uma dificuldade para conseguir cantar uma música no baile. Então eu trago esse registro para mostrar, né, como que as mulheres foram se desconstruindo, mas ao mesmo tempo elas sempre estiveram ali e são fundamentais para a construção do movimento funk que a gente tem hoje, né, para a construção e manutenção do movimento funk. E aí falando, né, desse desafio, como eu comentei que eu não tinha, né, vontade de ser intelectual, pesquisadora, na época eu sou intelectual funkeira, ousadia e alegria. Eu divulguei muito feliz, assim, né? Porque eu comentei, poxa, é difícil se manter na universidade. Então, quando eu entreguei meu TCC, eu fiquei super feliz. Eu fiz stories chorando, pulando. Divulguei na rede social para meus míseros seguidores, que eram meus amigos. E viralizou, assim, tipo... Minha vida virou de cabeça para baixo, literalmente, de um dia para o outro. Porque eu comecei a virar a corrente de WhatsApp. Eu caí na rede bolsonarista. Olavo de Carvalho me perturbou o juízo. Os filhos do ex-presidente também. Toda uma rede bolsonarista tentou, de fato, me desestabilizar. Assim, eu passei por um momento de... A Juliana fala que eu amenizo um pouco, né? Ameniza muito. Eu realmente, assim, as pessoas tentaram me massacrar, de fato. Eu sofri com um discurso de ódio direta e indiretamente, não só contra a minha pessoa, mas contra o funk, contra a universidade pública. Eu recebi uma moção de repúdio na Alerj, tá lá publicado, tá lá. Moção de repúdio contra a Tamires de Assis Coutinho pelo trabalho dela, que não serve para nada e que prejudica a universidade. Eu recebi denúncia no canal de ouvidoria da universidade. Eu estava comentando ontem. Eu li o juramento, né, da formatura e antes de ler o juramento, a diretora na época falou assim: Tamires, esqueci de contar uma coisa, menina. Bateu aqui uma denúncia no canal da ouvidoria contra o seu trabalho. Eu falei: mas você me fala isso agora? Como é que eu li o juramento do curso? Eu fiquei nervosa, né? E tal, vai dar em nada não. E tinha alguns posts assim que as pessoas faziam campanha, tipo, gente, entrem no site do Ministério da Educação para denunciar, não adianta ficar comentando aqui, entra lá, e botava o link do Ministério da Educação para ela me denunciar. Tipo assim, eu só tinha feito um trabalho de conclusão de curso, né? Então, assim, o que gerou você usar a palavra bucetão num trabalho e o quanto que isso fere a moral e bons costumes dessa sociedade racista, misógina e sexista, que sempre ficava pontuando de que eu, provavelmente, né, o professor tinha caído de boca em mim para eu poder ter sido aprovada, porque eu provavelmente era uma drogada que ia para a universidade para fazer suruba. Gente, eu terminei o mestrado, eu não via suruba ainda. Cara,
fazer essas coisas. Entendeu? Então, assim, e aí, essa questão quando a gente... Que você passou, o funk sempre passou isso. Você lembra que no Gugu falava que tinha... Trenzinho no o pessoal ia sexo. pelado? Como é que... Sim. Um baile com milhares de pessoas, E aí, pois é, e aí, é exatamente isso. Eu senti na pele, como pesquisador e como uma funkeira que estava me expondo ali, trazendo um trabalho, o que efetivamente o movimento sofre desde sempre. Então, assim, o que a Juliana falou de chorar e de ler o perfil do funkeiro, que ela traz muito bem nessa matéria no jornal, de você ver como que você está sendo estereotipada. Eu fui exatamente estereotipada por uma coisa que as funkeiras são desde sempre. Ah, essa mulher não quer respeito, essa mulher sobe no palco sem roupa, então tem que ser abusada mesmo. Ah, o professor caiu de boca nela, é uma drogada, não vai ter nada no futuro. Gente, eu recebi mensagem falando que eu tinha que me matar. Era coisa desse nível, assim, tipo, você vai ser só mais uma desempregada. Oi, querido. Eu estou muito bem, obrigada, trabalhando com o que eu amo, pesquisando o que eu amo. Então, assim, o desafio maior, eu acho, quando a gente pesquisa algo que perpassa a nossa vida é essa, assim, porque não tem como a gente não se afetar. Eu acho que quando você pesquisa uma coisa de longe, tudo bem, você está ali falando e todas as pesquisas são válidas. A gente não está dizendo que uma pessoa que não é funkeira não tem que pesquisar funk. Tudo bem, tem sim, vai lá, dá o seu olhar, mas respeite o seu espaço dentro daquela dinâmica, respeite quem você é, né? Respeite os funkeiros, respeite esse objeto de estudo que pra gente não é objeto da nossa vida. Então, assim, quando você fala de algo longe, se eu tô pesquisando funkeiro, mas coloca lá que o perfil do funkeiro é assim, assado, aquele pesquisador talvez não vai se afetar, mas a gente se afeta. Porque a gente está diretamente relacionado ao que a gente pesquisa, ao que a gente estuda, e que faz realmente parte da nossa vida. Se vocês forem em qualquer baile lá no Rio de Janeiro, sobretudo no Santo Amaro, vocês vão ver que a gente vai estar lá rebolando a raba, e no outro dia a gente está dentro da sala de aula falando que o funk é metodologia, que o funk é método, a gente está fazendo reunião para saber quais são os próximos passos do Domina Funk, o que a gente vai fazer. Lula assinou o Dia do Funk esse ano, nós 3 participamos disso. Se chegou um projeto de lei lá no Lula para ele assinar, chegou um projeto de lei lá para o Lula assinar, foi porque eu, Juliana, Ludmilla, mais outros pesquisadores que na época fomentavam o funk no poder e que reuniu outros pesquisadores, outros profissionais do funk, funkeiros, efetivamente, a gente mobilizou uma rede, a gente criou um manifesto, a gente estudou, colocou a data do dia 12 de julho para respeitar a trajetória que se desembocou até hoje. Claro, tivemos que lidar com algumas críticas, alguns debates, isso faz parte também, mas eu acho que é isso, a gente está sempre se mobilizando em prol do que é algo da nossa vida. Então, assim, não vou me envolver com o negócio de dia do funk, porque isso vai virar um vespeiro. Não, a gente vai sim, porque isso faz parte da nossa vida, do nosso trabalho, não é só uma pesquisa, é o que a gente faz no dia a dia. E, além disso, né, o desafio de pesquisar algo que realmente é vivo. Eu e a Juliana, a gente fica louca com os passos do funk. Na quarta-feira, a gente estava dando uma aula sobre o funk de São Paulo. E do funk de São Paulo, a gente estava começando a falar do Brazilian Funk. Então, assim, mano, o negócio está acontecendo agora. Quem está fazendo Brazilian Funk? O que é Brazilian Funk? Né? É misturar o funk lá da Europa com o funk bruxaria de São Paulo? Mas quem é que está fazendo isso? Onde que a gente está agora, né, que as pessoas estão movimentando? Tipo assim, é um movimento muito plural, muito amplo, e que a gente tem que respeitar essas particularidades do movimento, né? Tem baile no Rio que você entra que não toca TikTok. Bagulho proibidíssimo. Mas o TikTok faz parte do rolê, né? Então, assim, a gente como pesquisadores, a gente também tem que pontuar essas questões. E, claro, todo olhar vai permear uma perspectiva. Então, a gente vai trazer nossas perspectivas no nosso trabalho. E eu acho que é por isso que dá tão certo, porque a gente consegue, de forma interdisciplinar, se conectar. Você falou do funk de São Paulo? São Paulo é um estado muito grande, né? Então, o que acontece? Na Baixada Santista, já existia funk, muito tempo, que inclusive é baseado no funk carioca. E a gente fala isso, entendeu? Nos passos do E agora funk. tem outra coisa que aconteceu que é muito engraçado. Lá na Baixada Santista, sempre teve muitos bons compositores de funk. Então muitos MCs do Rio, lá na Baixada, pegavam a música e começavam a cantar no Rio. Isso aconteceu, mas por causa dessa conexão muito forte que ficou entre Rio e Baixada Santista. Quer dizer, veio acontecer de São Paulo capital muito tempo depois. Mas na Baixada Santista já rolava muito. Entendeu?
Aquela música Diretoria do Sapão que todo mundo canta, diretoria, na realidade do compositor da Baixada Santista já era sucesso na Baixada. Aquela do Dicão, e se mexer com nós, também é da Baixada Santista, entendeu? Então, quer dizer, já tinha muita produção de funk na Baixada que não chegou na capital, isso aqui é interessante, né? Mas hoje em dia, e apesar de que o funk que eles fazem na capital, o beat, a batida é diferente do que a gente faz no Rio, que se fazia também na Baixada, entendeu? É isso. Vamos lá, vamos em frente. Eu acabei fazendo uma conexão funk, academia e periferia, e eu não falei como é que surgiu o meu livro. Eu preciso contar essa história, porque tem tudo a ver com a pandemia. Nós somos professores, a Ju, e quem tá aqui, quem é que é professor? Levanta a mão. Beleza. Nós ainda estamos sofrendo os impactos da pandemia. As pessoas falam que a pandemia acabou, mas para nós, professores, não acabou. A gente está sentindo o impacto ainda. Então estava eu muito feliz e negra, dando aula lá em março. E aí começou o burburinho que está vindo o negócio da China, está vindo o negócio da China. Eu me recordo que no dia 15 de março acabou. A gente saiu das salas de aula e no meu caso, a minha realidade, eu comecei a dar aula dentro da minha casa, as aulas ao vivo ou síncrona. Nossa, eu tenho um horror com essas palavras. Assíncrona ou síncrona? Ai, gente. Enfim, eu falava que era ao vivo para os meus alunos. Eu dou aula Fundamental 2 e médio. E aí, eu falando com eles, gente, era muito ruim. Só ver no Google Meet, só ver aquelas bolinhas que não era nem a cara deles, eles ficavam mudando aquele negócio ao longo da aula. Eles não abriam o microfone para falar e eles mal escreviam no chat. Então, assim, eu não tinha mais aquela troca com os meus alunos, eu não tinha mais aquele olho no olho, eu não tinha mais aquele pescotapa que eu gostava de dar naquele que estava falando. Então, assim, eu não tinha mais aquela dinâmica de sala de aula. Eu estava ficando entristecida, né? Foi uma realidade muito triste para quem sentiu, de fato, a pandemia. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, já sei. Eu vou dar aula com o funk, que é uma coisa que eu já fazia com eles no presencial, na aula presencial. Vou fazer agora no ao vivo. E aí eu usei o Proibidão, que é na faixa de Gaza, só vem bomba na guerra, é tudo na juntando a minha orelha. E aí eu estava trabalhando com eles o Oriente Médio, fazendo uma comparação. Quando na música fala na faixa de Gaza, está falando de fato da faixa de Gaza no Oriente Médio ou de algum lugar no Rio de Janeiro? Fala de identidade, fala de território, fala de diversos conceitos. Eu trago isso no meu livro. E aí, gente, essa aula, eles abriram a câmera para mostrar que estavam dançando. Eles abriram o microfone para cantarem. Eu estou arrepiada porque foi a melhor aula da pandemia que eu dei, foi essa. Porque eu fiquei muito emocionada de como que o funk ele conecta. E aí, tá vendo que eu tô arrepiadinha? E aí o funk conecta. E quando eu vi aquilo acontecendo, e gente, eu moro sozinha, né? Então na pandemia eu estava sozinha. A única conexão que eu tinha era o meu celular, meu Instagram. Então a pandemia me tornou blogueira. E aí eu cheguei no Instagram e falei assim, gente, eu já dei aula com funk, quer saber como é que foi? Todo mundo, como assim você deu aula com funk? Aí eu falei, como assim você não dá aula com funk? Pra mim é meio óbvio, né? Quando a Ju fala que desde quando ela começou a dar aula com funk, óbvio, ela é funkeira, vai dar aula com funk. Entendeu? Então pra mim era óbvio, eu achava que todo mundo inclusive dava aula com funk, mas eu vi que não. Aí eu lembro que na época eu fiz uma live, tava na moda live, né, gente? Toda a live do Gustavo Lins, que é de pagode, tá? Não confunda com o outro, não. Com o Gustavo Lins, eu assistia todas as lives possíveis. Eu assistia. Eu fiz uma live também, falando sobre o funk na escola, né? No ensino de geografia. Gente, eu que não era ninguém assim nas redes sociais, mais de 100 pessoas me acompanharam por mais de 2h30 durante a pandemia, me ouvindo falar sobre funk na sala de aula. Quando eu enxerguei aquilo na época, como eu me odeio, a gente faz o quê? A gente trabalha, a gente estuda, a gente faz, a gente arruma uma especialização, a gente depois emenda para o mestrado, a gente faz essas coisas, né, gente? Então, na época eu estava fazendo uma especialização e Tamires falando ele não, eu estava querendo escrever sobre a escola sem partido, lembram disso? Né, falar mal, não, fazer um trabalho inteiro falando do mal. Eu lembro que a orientadora falou, não, você não pode falar mal, você tem que falar sobre. Eu falei, não, eu vou falar mal. Que isso? Como assim falar sobre por falar? Tá doida?
né? Sobre nós, exatamente. E aí, só que aí houve uma necessidade, porque na pandemia eu entendi que eu tinha que escrever sobre aquilo que fazia sentido para mim. E quando eu digo fazer sentido, não só no sentido que vocês pensaram, mas sobre o meu sentir. Tinha que ser relevante. E o funk, fazer os meus alunos abrirem a câmera através do funk, era extremamente relevante para mim e pela demanda que eu vi dos professores precisando usar o funk também, porque eles também queriam ouvir os seus alunos. Eles também queriam ouvir os seus alunos. Eles queriam bagunça. Ai, que saudade de falar, para bagunça aí, a gente nem falava mais isso, gente. Então, eu estava tendo essa saudade. Então, na minha especialização, o meu TCC foi sobre o uso do funk como ferramenta didática no ensino de geografia. E assim, foi um trabalho feito com muito carinho, mas eu ainda bati de frente, porque eu tinha que ficar explicando que funk era cultura. Eu falei, gente, isso no movimento negro já está superado. O funk é a cultura e ponto. Ah, mas é importante explicar para quem não sabe. Eu falei, lê outro livro. Lê o livro de quem já explicou. Sabe, a gente tem que avançar em algumas pautas, gente. Isso é importantíssimo. Porque senão a gente vai ficar sempre explicando a mesma coisa. Isso é uma estratégia do racismo, a gente não avançar nas pautas. E aí, só o meu TCC não foi suficiente. Eu conversando com as pessoas, os professores, eles queriam muito assim de mim, eu quero saber como aplicar. Eu não sou funkeira, mas eu quero muito. Meus alunos, eles são funkeiros, então de mim eu sou funkeira, mas eu só sei rebolar a raba. Eu não estou sabendo lidar em como colocar. Se eu botar a música e começar a dançar com eles, eu falei, problema nenhum. Mas tem que ter uma atividade, tem que ter um propósito, tem que se respaldar. Então, o livro Funk na Escola se divide em 3 partes. O primeiro é sobre a cultura funk e o funk também como movimento político. Então eu falo dos elementos. Gente, quando eu ensino aos professores sobre usar o funk na escola, não é só a música. Pô, vai vir um aluno seu com o cabelinho na régua, com a navalha aqui, ó, fazendo vários ângulos, e você não vai trabalhar polígono com aquilo? Matemática? Dá para trabalhar funk e matemática, por que não? No funk na escola tem. Você vai ver os alunos com uma vestimenta, com umas marcas com um nome estrangeiro, e você não vai mandar ele pesquisar de onde que é aquela marca e vai trabalhar a globalização com eles. Esses são alguns exemplos que tem no funk na escola. Então, os elementos do funk é para entender que não é só o gênero musical, é tudo aquilo que abarca o funk. E no segundo capítulo eu falo sobre o movimento negro, sobre a Lei 10.639, que a Ju citou. E mais, eu ensino os professores a como criar um projeto para se respaldar na escola. Então, por exemplo, você é professora, qual é o seu nome? Estela quer dar aula com funk. Ó, e aqui tem desde o ensino infantil até o ensino médio. Tá? Educação infantil até o ensino médio. Então ela quer fazer um projeto, só que a coordenadora dela é meio cri-cri. Todo mundo aqui já teve uma coordenadora cri-cri. E aí, mas ela vai pegar o funk na escola e ela vai ver que eu estou ali ensinando quais leis estão respaldando o uso do funk. Como ela vai escrever o projeto, para ela chegar prontinha para a coordenadora, para a direção, e falar assim, ó, vou fazer uma atividade com as minhas crianças, com os meus adolescentes, e tá aqui, ó, tudo respaldo do meu plano de aula. Esse é o segundo capítulo. E o terceiro capítulo vem mais de 100 estratégias e elementos do funk para se usar em mais de 10 disciplinas escolares. E aí eu acho muito interessante, eu estava conversando com a Ju estava dando uma olhada no livro, né, esses dias. E aí, assim, você era de história, mas ela dá uma olhada na educação infantil, dá uma olhada na matemática, dá uma olhada em geografia, em português, em inglês, ela está conversando, né, com o Gramático Rafael aqui. Vai olhando todas as áreas, porque é um livro que ele serve para se inspirar. Porque eu precisava de inspiração durante a pandemia. E aí, enquanto outras professoras foram a minha inspiração, eu fico muito grata de poder inspirar outras pessoas, através do funk, a aplicar uma educação antirracista. Então, eu acho isso fundamental, que os nossos livros, eles têm esse propósito, né? De empoderar, porque eles fazem sentido pra gente. E eu tenho um carinho muito grande pelo funk na escola, pelo tanto que ele inspira outros professores e me inspira também a estar criando coisas novas e mostrando para outros professores também, porque eu trabalho com capacitação de professores. E aí, nas minhas turmas de capacitação de professores para a educação antirracista, eu cito exatamente essas escolhas que a gente tem que fazer. Essas escolhas com o compromisso que a gente tem com a educação antirracista. Gostei dessa ideia que você deu de falar, né? De cada capítulo,
Não, gente, quando eu cheguei aqui em Paraty, eu e Tamiri chegamos no mesmo dia. E eu comentei com ela, cara, a Ludmilla é maluca, muito maluca. Porque assim, ela não só leu a BNCC toda, que é um documento de mais de 800 páginas, não é? Como ela pega a competência, ela bota o código da habilidade, é nesse nível o livro. E para educação infantil, aí bota lá, funk do pão de queijo, bolos fofos, funk da não sei o que, da galinha pitadinha, e vários assim. Aí chega na matemática, ela lança uma questão. Ela devia fazer a questão de Enem. Ela fez uma questão de matemática. Fulano foi na barbearia, estava ansioso porque o seu corte americano não tinha dado muito certo na última vez, mas dessa vez ficou perfeito. E aí o pé do cabelo de fulano está no ângulo. Letra A, 45 graus, letra B, 90 graus, letra B. Cara, isso é maluquice ou não é? Mas cara, você tá de parabéns. Você tá de parabéns. E aí, eu sou historiadora e eu preciso, né, trazer a história das coisas, né? Eu só estou falando sobre funk. E o primeiro capítulo aqui do Preso na Gaiola que eu mais gosto é o Delicinha. É aquele que eu falo que é para ler ouvindo, para você, né? Cada música que eu menciono, você dá uma paradinha na leitura, você ouve a música, você vai mergulhar no movimento funk. É maravilhoso ler dessa forma. E aí, quando eu soube que o Grandmaster ia mediar a mesa, eu falei, caraca, ferrou. Eu fiquei muito nervosa, vim pra cá muito nervosa. Por quê? Ele é uma das maiores personalidades dentro do funk. Ele faz parte do processo de criação do nosso movimento, da nacionalização do nosso movimento. Infelizmente, existe um discurso de atribuir a uma pessoa só a criação do movimento funk. E eu mostro, não é assim, tá? Tanto que, Super Quente tá aqui na página 35. Não tá colorido, eu queria tudo colorido, mas o livro sairia tipo R$200 para venda, R$300, porque encarece muito. Infelizmente tive que colocar em preto e branco. Mas o Preso na Gaiola também tem disponível e-book e tá lá a imagem, porque a capa do disco é linda. Linda. Isso foi um DJ que pintou. Nossa, muito linda. Muito linda. E aí no capítulo 2 eu faço uma reflexão mesmo sobre a legislação, né, do movimento, resgato todas aquelas leis, menciono leis recentes naquela época que já não são mais recentes assim, tão recentes assim. E no terceiro capítulo é o capítulo pauleira, que tem que ler mesmo assim, preparado, porque é onde eu vou destrinchar dali tudo que foi dito no Jornal do Brasil, né? No capítulo 2 eu trago alguns exemplos, mas no capítulo 3 eu faço isso com maior ênfase. Então, eu espero muito que vocês adquiram o Preso na Gaiola, eu espero muito que vocês leiam, eu espero muito que as informações que eu trago, né, no Preso na Gaiola não fiquem apenas, né, eu tinha muito essa preocupação, mas eu vou escrever uma monografia, vou escrever uma dissertação e ninguém vai ler, ninguém vai saber, né? Então esse bate-papo ele é fundamental e eu acho que é isso, né, gente? Bem, dando um resuminho também do que tem no meu livro, né? Bem, o prefácio é escrito por Juliana, maravilhosa, que escreveu Permita-se envolver pelo funk. A apresentação, muito mais do que um TCC, por Luísa Silva, que foi minha orientadora na época, né? E eu comentei aqui do processo de discurso de ódio que eu sofri, né? E eu falei, na época era só um TCC, né? Mas a minha orientadora, ela já era uma profissional consolidada e ela teve o currículo dela revirado e exposto, ela de fato processou pessoas, né? Na época ela era vinculada à Fiocruz, ela já tinha trabalhado no BNDES, então usaram, né, do currículo dela para realmente massacrar as instituições públicas. Então assim,
Na época, eu fiquei muito mais preocupada com as pessoas que estavam tentando me defender e me dar um suporte de alguma maneira do que comigo mesma, né? Porque o meu pensamento na época era esse: tá bom, isso vai passar. Eu sei que diz que, né, essas ondas de ódio na internet ajudam no máximo 5 dias, daqui a pouco vai passar, não vou ver tudo. Juliana, que na época me ligava desesperada, falava: não olha Instagram, falou que não era para olhar Instagram. Ela também sofreu de certo modo, porque foi me defender, as pessoas foram também criticá-la. Dizendo, né? que eu queria pegar a onda. Tava querendo surfar na minha... ela tava querendo meus 5 minutos de fama, tava querendo surfar na minha onda, ela. Eu já era amiga. Ai, que ódio. Então, assim, o máximo respeito pela Luísa Silva na época, que por mais que ela não soubesse nada sobre funk, ela super me acolheu pra me dar esse suporte no que ela pudesse ajudar e também me apoiou depois desse processo. Aí a introdução, né, cai de boca no meu TCC, que eu conto um pouquinho como que foi desenvolver o trabalho. Capítulo 1, Som de Preto de Favelado, mas quando toca ninguém fica parado, para falar um pouquinho da história do funk. E é isso, não é um livro que foca na trajetória do funk, então tem outras bibliografias para isso. Capítulo 2, A Mulher no Funk, das Minas de Exposição ao Bonde das Faixas Rosas, onde eu vou falar desde as minas que iam para o baile brigar, né? Eu acho incrível, eu tenho pesquisado, assim, bonde da Índia. Tô doida pra conversar com a Índia, né? Enfim, a faixa rosa, que são as meninas mais novas da antiga, né? Então, eu tô com um cronograma de fazer esse... Vamos. É porque, assim, gente, agora um spoiler também, né? Eu tô num projeto pra transformar o livro numa série documental. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, então venho trabalhando pra isso. E aí vai ser um outro ciclo de pesquisas para, né, a série documental. Eu queria muito que, quem sabe, né, uma personagem como a Índia fizesse parte. E o terceiro capítulo, desculpa, que é o funk como potência do empoderamento feminino, onde eu vou efetivamente mostrar uma conexão das esferas do empoderamento com as perspectivas do empoderamento, que é de uma pesquisadora chamada Nelly Stromst, e dos objetivos do empoderamento, que é de uma pesquisadora chamada Cecília Sadenberg, que é da Federal da Bahia. E aí eu faço, de fato, uma tabela instrumental mostrando essa esfera, esse objetivo e essa dimensão está conectada, por exemplo, à temática X, que a MC tal pontua aqui nessa música. Eu vou trazer até um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês verem, que é um que eu gosto muito. Peraí. E aí está dividido em tabelas, né? Essa é a tabela 2, empoderamento sob a perspectiva psicológica, né? Então a dimensão é psicológica, a esfera, né, do empoderamento é da estética, com o objetivo de questionar a ideologia patriarcal. Eu sou princesa da favela e minha buceta é viciante. Vem provar o gostinho dela, novinho, eu tô instigante. Vem chupando no talento, meu grelhinho de diamante. Por mais que aborde a pauta sexual, a música interpretada por Baby Perigosa é analisada sob a esfera da estética, visto que valoriza o órgão sexual da mulher ao compará-lo ao diamante. Valioso, lindo e que deve ser manuseado com cuidado. Nesse sentido, rompe com o constrangimento e vergonha da mulher sobre a sua própria anatomia, promovendo a afirmação feminina. E aí o último capítulo, conclusão, que é: vou continuar caindo de boca no funk feminino, porque eu comentei com vocês anteriormente que nunca tinha sido uma perspectiva ter livro ou ser pesquisadora, mas a partir do momento que eu fui viralizada por conta desse trabalho, eu percebi que eu estava incomodando de certa maneira. Eu falei: continuarei incomodando então, porque se falar sobre funk, se falar sobre prazer feminino, se falar sobre empoderamento, ser uma mulher cotista negra dentro de uma universidade incomoda tanto, então eu acredito que eu estou no caminho certo e continuarei incomodando. Então, por conta disso, continuei caindo de boca no funk, né, tanto feminino quanto, enfim, de outras vertentes. E entrei no mestrado logo em seguida, e por mais que eu tenha mudado um pouquinho a perspectiva para falar sobre o trap, não sobre um olhar efetivamente da mulher, eu ainda sigo nesse caminho de defender um gênero musical que é sempre questionado, né? Porque o funk meio que já era o primo feio do rap. Aí eu vou lá e pesquiso o trap, que de certa forma é um primo feio do rap, o boom bap, por exemplo, né? Que sofre muito preconceito dentro da própria cena, por ser um gênero musical que se conecta muito ao funk. Então, assim, de certa forma, o trap é o funk também é o trap, ainda que eles mudem a batida, a fórmula sonora, eles falam da mesma coisa. Eu acho que é por isso que segue incomodando tanto, né?
porque alguns artistas do trap eram do funk. Eram do funk, então tem toda essa conexão, exatamente. Então, assim, continuar trazendo essa perspectiva de olhar esses gêneros musicais e como que as pessoas conectam o gênero musical, usam do gênero musical como uma forma política, né? A gente estava debatendo isso antes. É claro que a música ela não vai ter 100% de tempo o objetivo central de fomentar alguma pauta política, efetivamente falando, né? A gente não pode esquecer da parte lúdica da música. A parte da música importante também é fazer a gente extravasar, não pensar, se divertir, ir para outros caminhos, né? E é por isso que a gente tem funk consciente, é por isso que a gente tem funk putaria, é por isso que a gente tem funk de todos os jeitos, porque se a gente quer rebolar a raba sem pensar muito, a gente rebola. Se a gente quer pensar um pouco, a gente bota um funk consciente. Se a gente quer um lovezinho, a gente bota um funk melody. Então, assim, é por isso que eu amo funk, porque tem funk para todo mundo, para todos os gostos. Bom, eu gostaria de saber agora o olhar de vocês para o momento, porque a pesquisa de vocês já tem anos, vocês são funkeiras desde pequenininha. Sobre repressão, continua a mesma repressão, a mesma discriminação de décadas atrás, melhorou? Principalmente isso, se aconteceu alguma melhora, se tem alguma melhora em relação ao que a gente sofreu no passado. Olha, no campo da educação, se por um lado a gente viu alguns avanços, por exemplo, a gente teve a lei do Dia Nacional do Funk, no Rio de Janeiro, né, o baile da Antiga, o passinho foda como patrimônio material, isso são avanços. A gente tem projetos muito legais em escolas, tem um projeto chamado Baile da Quebradinha, é feito no berçário, gente, eu não aguento com toda a fofura envolvendo os bebês e as suas famílias no Baile da Quebradinha, na escola, então assim, já ganhou prêmio também. Então, se por um lado eu vejo esse avanço muito positivo, por outro, até porque eu vejo a galera que entra em contato comigo, que tem o funk na escola e bota ele em prática e traz a devolutiva falando, Lud, deu certo, foi muito bom. Então, eu vejo alguns avanços. Por outro lado, eu vejo o quanto que também não avança. O quanto, vou falar a parte da educação, né? O quanto que ainda tem professores que não conseguem colocar em prática, porque existe vou usar essa palavra, tá? Um autoritarismo na escola de que não se pode trabalhar alguns assuntos. E eu vou ser muito clara que isso está ligado diretamente às correntes bolsonaristas. Também as religiões neopentecostais. Isso, a questão das religiões. Eu quero até uma pergunta, não sei se vocês vão abrir. Podia abrir uma pergunta? Tá, Estela, já pensou? Já começou. Porque normalmente assim, os outros Não, Estela. Então tá, a gente retém o que você falar, pergunta. Vai que a gente ouve. Olha, eu já... Não era isso, porque eu acho que nesses locais, né, mais populares, nós temos um crescimento muito grande, né, das religiões neopentecostais. Eu gostaria de ouvir vocês em relação a esse movimento na escola, né, em relação às famílias. Como é que as famílias elas reagem, né? Porque, por exemplo, é um assunto muito complexo e é um assunto assim, em primeiro lugar, parabéns para vocês três. Eu acho que essa temática assim, é uma temática importante, né? Ela abre muitos caminhos. Eu não sou funkeira, então eu tenho, não sei se é uma questão de idade. A minha irmã adora funk, ela é próxima, né? Mas assim, tive que botar janela anti-ruído por causa do bairro de Santo Amaro, que eu moro perto. Não denunciei, tive que comprar 2 janelas. Não vazou carta de jornal. Eu falei, meu Deus, que é isso? Que é isso? Acordava no meio da madrugada, enfim. Valorizo esse trabalho, a escolha de vocês para discutir tanta coisa, né? Que vocês não estão discutindo só o funk. Né? Mas o que me chamou a atenção é essa questão da religiosidade mesmo. Né? Porque eu trabalhei muitos anos na favela da Maré como professora
E eu tinha a maioria dos alunos, né? Eu sou professora do primeiro segmento do ensino fundamental e era de média próxima. Então, como cria esse diálogo, né? Porque eu acho que há uma resistência, assim, como a gente chega, né? Se vocês pesquisaram alguma coisa, nesse sentido, São Gonçalo também. Tem um detalhe importante que alguma dessas religiões, alguma dessas igrejas usam o funk. Eu ia comentar. Não, eu sei que usam, elas não bebem, sim. Porque, inclusive, vários Você MCs... vai a casamento, eu já fui a casamento, já. Porque vários MCs também foram para essas religiões. É a batida, né? O batidão é o batidão do funk, né? Mas não tem nem bebida e nem... E aí, não, e a letra? A letra também não é a letra. Não, com certeza não. Estela, muitos fazem adaptações dessas que foram eu vou dizer, eu não sei todos os gêneros. Eu vou dizer o meu olhar, é o meu olhar sobre isso. Eu vejo que as religiões neopentecostais, elas se apropriam das culturas mundanas. Exatamente. Com uma pegada muito imperialista, assim eu vejo. Eu vou dançar funk, mas não é o funk de vocês, é o funk de Jesus. É a acarajé de Jesus, é a feijoada de Jesus, é tudo de Jesus. É o pagode de Jesus. Eu até brinquei com um amigo, eu falando assim, eu sinto te dizer, mas no momento que você toca um atabaque, não é só porque você fala, não quer dizer que não tem orixá, porque tem atabaque no seu pagode de Jesus aí. Então, eu sinto te dizer, você pode cantar só sobre Jesus, mas você toca um atabaque. Isso tem um simbolismo muito grande, né? Então, assim, a gente está diante de uma violência, eu vejo como uma violência. É uma violência que isso nas escolas e no primeiro segmento, na educação infantil do Fundamental 1, isso é muito forte, de colocar para dançar musiquinha, né, com as crianças com música gospel. Entendeu? Então, assim, é uma coisa extremamente pesada. Tem uma primeira pergunta que você fez, Estela, sobre como que é isso na escola, né? Eu tenho muitas professoras que trazem isso para mim. Eu falo assim, subverta. Não dá para contar tudo também, não. Você tem que estar preparada. Se reclamar, está respaldada. Sim, entendeu? Você se respalda. Agora, ficar contando tudo o tempo todo não dá, tem que subverter. Porque senão vão querer criar uma escola dominical dentro da própria escola. E não dá para isso acontecer. Nós que temos um compromisso, temos consciência de classe, de raça, de gênero, a gente tem tudo isso. Então, não dá. É muito difícil. Tem que se fazer a sonsa. Tem que dar uma de maluco. Tem que, gente. Porque assim, senão a gente não sobrevive dentro desses locais onde as pessoas ficam impondo essas coisas, entendeu? É muito difícil, mas não é impossível. Tem que se fazer, mas eu não sabia. Mas não pode? Mas não. Fazer essas perguntas é dessa forma que eu oriento os meus professores de sobreviverem nesse espaço. E até então nós estamos lidando bem desse sentido. Porque a escola, e a Ju está pesquisando sobre isso na pesquisa atual, que a escola é um local de relações de poder. Né? Então, a gente tem que estar, a gente está numa batalha. Então tem que estar criando estratégias para estar lidando. É um movimento de resistência, exatamente. Nem tudo são flores. Então, assim, é ter a consciência do que está acontecendo, então saber da força da religião neoliberal, neopentecostal, saber que tem uma questão política bolsonarista muito forte, que inclusive muitos deputados, já tem um caso, eu vou contar e já vou passar o microfone. Tem uma ex-MC, o nome dela é Bruninha. Olha que ódio que eu tenho, porque eu louvo a música dela, né? A música antiga. Ela é da Baixada. E aí viralizou. Gente, teve um evento em Caxias maravilhoso, que foi a feira do livro de lá. E tem eventos culturais, e aí um grupo de dança, uma companhia de dança chamada Passinho Carioca, fez uma apresentação incrível, maravilhosa. Gente, uma pessoa infeliz fez uma montagem com música da vertente putaria, e as crianças lá tudo dançando no palco, as crianças embaixo também curtindo, e você ouvia música putaria. E aí as pessoas falam, nossa, que absurdo, na feira do livro de Caxias, tocando putaria. E gente, se você olhar rápido, você acredita, passa batida. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não é possível, porque eu conheço o Passinho Carioca, eu sei do trabalho deles. E eu sei que eles não fariam aquilo. Gente, dito e feito, era fake news.
Mas o que isso tem a ver com a Bruninha? A Bruninha ela foi candidata, né, bolsonarista. Ela colocou aquele vídeo falando, absurdo, é isso que eles ensinam para nossas crianças. E aí várias pessoas, não, Bruninha, é fake news. Ela, tá, obrigada. Você apagou o post? Nem ela. Ou seja, mesmo que as pessoas diziam que aquilo era fake news, ela mantinha aquilo ali para o quê? Integrar a narrativa contra o funk. Para endossar a narrativa contra qualquer tipo de cultura periférica na qual ela fez parte. Mas lembrando que a Bruninha ela carrega uma branquitude, e isso a gente não pode deixar de lado, que isso facilita, isso é ao meu ver, tá? Facilita que ela abrace esses discursos neopentecostais e bolsonaristas e que ela pague o seu passado, porque ela traz uma ideia meritocrática de que eu venci, assim, eu não sou mais daquele mundo, agora eu melhorei, agora é isso. Então, assim, é uma luta, Estela. Tem que ser isso. É um movimento de resistência e tem que se criar estratégia. Houve uma época nas escolas que eu trabalhava, para cada escola eu tinha uma estratégia. Uma escola eu podia falar tudo, que a coordenadora era show de bola, ela apoiava, filmava tudo, botava no Instagram da escola. Agora é assim, né? Tudo tem que postar no Instagram da escola. Agora tinha outra, eles só me apoiavam quando os alunos apoiavam. Então se eu fiz algo, passei um funk, se os alunos não gostassem, eles iam me fechar. Agora, se os alunos gostaram, parabéns, professora, muito bom o que você fez. Porque nessa escola, né, nesse caso, os alunos não são alunos, os alunos são clientes. É uma visão mais mercadológica da escola, que é muito importante. Quando a Ju falou que eu li a BNCC toda, eu realmente li porque eu gosto muito de currículo, o currículo é comigo. Eu gosto muito de pensar a escola também. E a escola, ela também é pensada dentro de um mercado. É pensado como uma empresa. Mas geralmente isso não é levado para o pedagógico. Quando essa lógica ela chega ao pedagógico, isso é um problema. É um problema, mas a gente conhecendo, eu consigo criar estratégias, porque de mercado eu sei lidar. Então eu lido com o mercado o quê? Agradando o cliente. Eu agrado os alunos e pedagogicamente eu faço o meu papel. Boa. Eu vou pegar o gancho da Ludmila para responder a Estela e depois eu respondo o Gramaster. Eu nunca tive problema nenhum de trabalhar funk na escola, em relação aos alunos, em relação aos familiares, em relação à coordenação pedagógica. Nunca tive esse problema, só com a direção. Só. Né? E aí é fundamental realmente trazer esse debate da escola enquanto instituição escolar, né? Porque a gente está dentro de uma hierarquia, né? Existem relações de poder. Eu vou mencionar o caso que foi o mais grave, que foi na Bahia, porque eu morei uns anos na Bahia, e eu era professora da rede pública estadual, né? E trabalhei numa cidadezinha muito pequenininha do interior, se chama Bititá, e eu sofri assédio moral pesadíssimo por parte da direção da escola. A diretora me perseguia. Rolou processo administrativo contra ela, não deu em nada, mas pelo menos, né, falei, denunciei, não sei o que lá. E aí teve um dia que a gente estava na semana de planejamento do ano letivo, e aí a gente estava falando sobre o novo ensino médio. No ano anterior tinha tido uma festa eletrofunk que os próprios estudantes, eles se organizaram, fizeram a festa deles a par da escola, né? E aí estava falando da necessidade desses novos componentes curriculares entregarem um produto final. E aí eu lembrei e falei, então a festa eletrofunk serviria como um produto, né, da disciplina. A diretora olhou para mim e falou, mas você só sabe falar de funk? Gente, eu grávida, pré-pandemia, logo depois veio a pandemia, eu grávida de acho que 3 ou 4 meses de gravidez, gestação, estava naquele momento de polvorosa hormonal, super sensível,
Comecei a chorar horrores, eu chorei muito. Aí ela veio com uma prancheta para as pessoas assinarem. Ninguém assinou, todo mundo me apoiou. A coordenadora suspendeu o dia, falou: encerramos por aqui, não vamos admitir, etc e tal. Então, eu nunca tive realmente esse problema com o público, mas eu tive com o superior, né, na hierarquia escolar. E em relação a mudou, não mudou, melhorou, não melhorou, é muito complexo, não existe uma resposta objetiva, porque os processos, eles têm continuidade, né? A criminalização do funk, ela permanece. O massacre de Paraisópolis é o caso mais recente que eu menciono, né, porque é muito latente. Foram 9 jovens que foram mortos dentro de um baile funk. Eles foram mortos por asfixia, eles foram mortos pisoteados, eles foram mortos por quê? Porque foi negado a eles o direito de ocupar aquela cidade, naquele momento, naquela rua, e ouvir o funk do jeito que eles queriam. Então, assim, acabou a criminalização do funk? Não. O funkeiro continua recebendo porrada da polícia. Mas a gente avançou, sim, concordo com Ludmila. Aí traz, né, a lei 12.000, a lei do 12 de julho, que é a lei que torna o 12 de julho como Dia Nacional do nosso movimento, em referência ao baile da pesada, que é o primeiro baile funk que temos registro, que aconteceu no dia 12 de julho de 1970. Então, assim, temos leis hoje que reconhecem e que respaldam o funk enquanto cultura. A lei do passinho, né, reconhecendo como patrimônio cultural. Antes tem uma lei estadual que reconhece lá, o funk é cultura, sim, né? Então é isso. A continuidade desse processo de criminalização, infelizmente, a gente ainda vive, mas a gente teve avanços. Eu acredito, eu vejo assim. Não, eu também acredito que o processo de criminalização vai, infelizmente, ter para sempre. Porque é o que a Ludmila falou, né? Assim, quando a gente avança, né, a gente quer, uma estrutura racista de tentar manter a gente limitado. Então a gente vai sempre estar avançando, mas vai ter sempre uma força racista tentando puxar a gente para trás. E é por isso que a gente tem que diversificar realmente os debates, né? E eu já passou, gente, funk é cultura, ninguém quer mais ficar falando disso, a gente já está em outro patamar, né? Então é para falar sobre outras coisas. Então o processo criminalizante vai ter tanto com os artistas, com quem lança pesquisa, né? Com quem está na rua pesquisando e tudo mais. E aí um exemplo, né, recente, pesquisando o trap, que naqueles programas sensacionalistas, né? Não lembro nem o nome agora, tinha um MC de funk, que era o chefinho, de funk, não, de trap, que é o chefinho. Ele estava fazendo uma gravação de um videoclipe e transmitiram ao vivo daquele helicóptero, né, todo aquele carnaval, estavam transmitindo, está rolando um feirão de drogas na favela, eu acho que era na Nova Holanda, não tenho certeza qual era a comunidade, mas eles transmitiram ao vivo, através do helicóptero, a gravação de um artista de trap como um feirão de drogas. Isso foi ano passado, né? Então, assim, como que a mídia ainda faz parte de forma massiva desse processo de criminalização. E aí, ao mesmo tempo, a galera vai mostrando que não era... Aí a gente tem agora a rede social que facilita um pouco, né? Então, ao mesmo momento que a televisão estava lá falando que era um feirão de drogas, o chefinho estava lá com o celular assim, mano, que palhaçada dessa, que feirão de drogas, estou gravando um videoclipe. Então a gente consegue ter uma resposta mais rápida do que antes, que você tinha que ter o jornal, imprime o jornal, aí roda o jornal. O funkeiro não tinha como responder de uma forma talvez tão ativa como a gente consegue hoje, de uma forma até mais rápida. Eu acho que essa é uma grande vantagem, né? Está em nosso favor essa resposta rápida que o funkeiro tem de conseguir se pronunciar, não só nas redes sociais, mas também através das próprias músicas. Gente, infelizmente, o papo tá maravilhoso, né? A gente começa a lembrar certas histórias. Isso que você falou aí, lembrei do Capri, uma história de repressão por causa de droga, essa coisa toda. Mas a gente tem que parar por aqui. Eu queria agradecer demais a vocês e pedir para vocês não pararem com isso. Tem que pesquisar muito, tem muito campo para pesquisa, porque esse negócio, a gente fala que tem 40 anos, tem mais de 50, porque...
Cara, eu tenho amigos meus que são DJs desde a época dos anos 70, então tem um campo para pesquisa assim muito grande e a gente precisa muito de vocês. Valeu? É isso, gente. Obrigado a presença de todos. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Detalhe, né? Logo mais tem funk, né? Só uma palavrinha, é o último parágrafo do meu livro, né? Eu vou ler aqui rapidamente. A história do povo negro no Brasil é também e principalmente uma história de resistência. Seguimos lutando, seguimos resistindo, seguimos defendendo nossas manifestações culturais. Estudar, pesquisar, debater, ocupar espaços acadêmicos, sermos protagonistas de nossas histórias, alcançar nosso povo com os resultados de nossas pesquisas, são hoje formas que encontramos de resistir e reexistir. Precisamos enegrecer as universidades com nossa cor, com nossas histórias, com nossas culturas. Estarmos presentes nos espaços universitários que historicamente foram nos relegados implica também trazermos nossas realidades para o seio dos debates acadêmicos. Assim, conseguiremos romper com os limites historicamente impostos ao povo negro do Brasil. Obrigada. Pessoal, muito obrigado. Às 14 horas nós vamos estar de volta aqui com a mesa sobre comunicação comunitária, com o Paulo Almeida, Suelen, Samaria, que são colaboradores da Agência de Favelas. O Paulo é nosso editor, nosso coordenador lá em Salvador. Então, intervalo até às 14 horas. Muito obrigado.